demore a voltar. Eu não demorarei, todavia, logo, logo estar com ele. Luz, luz, meus queridos. Agora, você fica esperando que isso aconteça de um chamado avivamento, né? Que tem a ver com esse negócio de acender luz. Avivamento originalmente vinha daí, de acender a brasa, o fogo. Quando essa terminologia começou a ser usada pelos puritanos e pelos filhos dos puritanos e por outros grupos assim na Europa e nos Estados Unidos, e depois chegou como moda aqui no Brasil, sempre foi algo que tinha a ver com coletividades supostamente avivadas. E aí a associação que se fazia a essa luz, a esse avivamento, a esse embraseamento, que supostamente era do Espírito Santo, era o fato de que o pessoal falava em línguas fora da hora, aos borbotões, línguas carnais, aprendidas com a mulher do pastor, com a profetisa de plantão, ou a língua que o pastor falava quando não tinha o que dizer, ele solta um aliândoros cântaros para ver qual é a próxima frase, nessa mentirada toda, que produziu só o que vocês veem, ou seja, palha, feno e coisa nenhuma, poder nenhum, vida nenhuma de Deus. É o que está aí, à nossa volta, que não se mantém. E todo mundo, toda vez que chega uma igreja, aonde começa um movimento de gente cantando muito, tocando, luzes diferentes, baterias, sons, danças, tem que ter moveres diferentes para cada hora, e eu estou aqui ficando velho. Já sou mais velho do que Paulo quando morreu, já sou mais velho do que Pedro quando morreu. Já cansei de ver, já cansei de ver. E começa e é tudo fogo de palha. Acaba, 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 acaba. Onde estão? Eu vi avivamentos e histórias de avivamentos e de luz acesa nas igrejas desde criança. E o que é que aconteceu? Por exemplo, a igreja Lagoinha, que vocês todos conhecem, já ouviram falar, começou de um avivamento no tempo do Rego Nascimento, do pastor Enéas Tonini. Pessoas extremamente rigorosas, severas, pesadas, mas sinceras. Eu os conheci, especialmente o pastor Enéas Tonini. Eu conheci ainda menino e depois tive muita conversa com ele, já adulto, de quando... Eu não estou entendendo nada, fala para mim. Oi? No Instagram aqui, obrigado. Então, tive conversas, muitas conversas com ele, depois que eu já era pastor, conhecido no país inteiro, e de vez em quando a gente batia papo, ele se tornou membro, com toda a denominação da Igreja Batista Renovada, da Associação Evangélica Brasileira, era comigo que conversavam. E eu me lembro do tempo que, com todos os rigorismos exagerados da Lagoinha, e com todas as ignorâncias exacerbadas, e foram tantas as exacerbações, que o próprio pastor da igreja, que naquele tempo era o pastor Rego Nascimento, teve um colapso emocional, porque naquele tempo o avivamento era não conseguir mais ter tempo para dormir, para descansar, para tirar férias, para repousar. Era viver num estado de excitamento emocional, psicológico, lutando contra os diabos, os demônios de todos os lados, é demônio para cá, demônio para lá, espírito. Ou então tem que ter batismo com o Espírito Santo, tem que falar em línguas, fala, repete, diz glória, diz glória, diz glória, 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 aleluia, 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 até que o cara começava a repetir uma algaravia estática, tudo carnal, na ignorância, mas com um mínimo de sinceridade, mas uma vida emocionalmente adoecida, insuportável, inaguentável, a tal ponto que o pastor Rego Nascimento não aguentou, ele teve um colapso emocional, nervoso.
Eu creio que foi bem no início dos anos 70 ou no finzinho dos anos 60. Mas eu me lembro do dia e da hora em que um amigo dele, que era meu pastor, pastor da minha casa, da minha mãe, reverendo Antônio Elias, e também amigo do Rego Nascimento, do Enéas Tonini, de todo mundo, me falou que o pastor Rego Nascimento tinha tido um colapso nervoso. E olha, isso eu ainda era bem jovem, começando meu ministério. E eu vivi décadas e décadas do meu ministério e ele nunca conseguiu se recuperar daquele colapso nervoso, produzido pelo avivamento. Porque era um avivamento de excitamento emocional, excitamento, me desculpe a expressão, carnal. Era aquele excitamento de frenesi. Aí não tem alma, não tem mente, não tem emoção que se suporte. Assim como a alma humana não aguenta um estado de paixão por mais do que 4 ou 5 anos, o cérebro não suporta. Ninguém aguenta ficar apaixonado pela mesma mulher, pelo mesmo homem. Eu estou falando de paixão, aquela paixão ardente, desejosa, que você quer comer, degustar, você quer devorar o outro, você quer possuir. Todo mundo aqui que já apaixonou sabe o que a paixão faz. Ela é loucura total. Como os gregos acertadamente já chamavam de pathos, de onde vem a nossa expressão patologia ou patológico. Vem desse estado original de paixão. A paixão é o que caracteriza, na expressão grega, a primeira e mais expressiva e repetitiva forma de loucura, pelo menos de loucura temporária. Com o passar dos anos, se foi observando que as paixões tinham tempo de duração. Ela só não tem tempo de duração quando ela não é paixão, quando ela se transforma numa obsessão. Aí ela continua de outros modos, e não é o tema do dia. Eu já falei muito sobre isso naquele meu curso Cabra Macho, Sim Senhor, sobre a paixão como obsessão, como posse, sobre as tais das mulheres que amam demais, ou isso e aquilo, não é o caso hoje. Mas o que eu estou dizendo é que os avivamentos cristãos não passavam de estado de euforia semelhante a uma paixão. Aí, quando ela dura muito tempo, ela dura 4, 5 anos. Aí, ou ela se transforma em amizade, em carinho, em amor, em convívio, amor mesmo. Pode haver paixão no amor, mas o amor não é paixão. O amor existe sem paixão. É gostoso e saudável quando o amor começa com uma grande paixão. E à medida em que a paixão vai dando lugar ao processo de acomodamento neurológico, porque o cérebro não aguenta viver naquele estado de excitamento enlouquecedor muito tempo, senão o cara surta de verdade, aí é a hora de você ir desenvolvendo cada vez mais o amor, o convívio, o companheirismo, os vínculos fraternos no casamento, a confiança, o descanso, a amizade, o cuidado, o aconchego, a construção de um vínculo comunal, conjugal, que vai depois produzir filhos, famílias, relacionamentos diversos e variados. Mas raramente, quando você vê um homem idoso, já com 50 anos de casamento, ou uma mulher dizer, até hoje eu sou apaixonado pelo meu marido ou pela minha mulher, eles não estão falando daquele fogo esbraseante da juventude, eles estão falando que a admiração nunca morreu. O respeito só aumentou. A consideração só cresceu, a devoção pelo caráter mútuo só se desenvolveu. E é a isso que eles se referem quando dizem estamos casados há 50, 60 anos, estamos apaixonados até hoje, é porque eles têm prazer
na companhia um do outro mais do que em qualquer outra companhia. Mas não é por causa dos esbraseamentos semelhantes àquilo que acontece quando o pathos da paixão está tomando conta do coração. Porque ainda é um fenômeno da carne, ainda é um fenômeno cerebral, ainda é um fenômeno neural, que não aguenta mais do que 5 anos. Em geral, as paixões duram 1 ano e 4 meses, até 5 anos. Isso aí é estatístico, não é invenção minha. Os avivamentos têm a mesma duração no máximo. Todos os supostos avivamentos que eu acompanhei durante todos os anos da minha vida, até o dia de hoje, eram apenas fenômenos culturais da hora, fenômenos da empolgação de 1, de 2, de 3, de líderes, ou de fanatismos. O que às vezes dura mais tempo do que a paixão, semelhantemente à obsessão, é o fanatismo. Aí quando o cara entra num estado de fanatismo, ele pode morrer fanático até o último dia da vida dele, mas aí já é um estado de distúrbio mental permanente, já é uma devoção de sanatório, de hospício. Mas é o que vocês chamam de avivamento. O cara fica doido, diz barbaridades, pula, se joga no chão, estremece, enlouquece, aí vem você e ouve essa história de estar havendo um avivamento em Pensacola, está havendo um avivamento na Argentina. Eu me lembro que aonde eu ia no mundo, nos anos 80 e 90, todo mundo me perguntava sobre o avivamento no Brasil. E eu dizia, olha, tem um grande incêndio de palha no Brasil, que vai mudando de região, de igreja para igreja, de igreja para igreja, mas o que você pensa como avivamento jamais chegou na história do Brasil, como não chegou na história de lugar nenhum. O avivamento wesleyano teve o seu momento de pathos, de paixão, e teve o seu momento de comprometimento de consciência, que foi o que mais durou. Agora, aqueles que dependem da emoção, como os avivamentos pentecostais, o cara fala da Rua Azusa. Meu Deus, foi só um tempo. Ou da irmã M, fundadora do Evangelho Quadrangular, foi um tempo. Depois ela própria surtou. E os muitos e muitos e muitos avivamentos que eu estive dentro de todos eles aqui na América Latina, olhando com o mesmo olhar que eu tenho hoje. O pessoal me perguntava se eu estava empolgado e eu dizia, olha, eu só me empolgo quando eu vejo gente sendo transformada pela consciência do Evangelho. Do contrário, o que está acontecendo aqui vai passar já. É fogo de palha. Mas aí o pessoal fica com ódio, com raiva de você, da sua verdade. Essa é uma palavra que não existe no Novo Testamento. Isso é algo que você não vê os apóstolos buscarem. Vamos buscar um avivamento. Paulo, o tempo todo, deseja é que as pessoas não percam a alegria, nem a exultação da esperança, nem a perseverança. O que ele deseja é que as pessoas aprendam a se gloriar até mesmo nas próprias tribulações, que não se acovardem diante da oposição. Jesus fala dos macários e não diz bem-aventurados os avivados. A bem-aventurança final é contra toda circunstância de avivamento. Diz mesmo que te persigam vocês perversamente, o que não faz nenhum pelo se arrepiar, o que faz você gemer e sofrer. Não desista, continue, seja resiliente, corajoso, em frente. Tenha a cara de Ezequiel, um rosto de diamante para perfurar a casa rebelde e se manter íntegro, porque é na vossa perseverança que mantereis as vossas almas. É o que diz Jesus aqui em Mateus, no capítulo 24. Então, essa coisa da luz coletiva é um dos maiores enganos distrativos. É uma distração horrorosa. Fica todo mundo buscando o avivamento coletivo. Aí contratam, como eu me lembro desde a minha infância, os avivalistas. Você já ouviu falar nesses caras?
Hoje em dia se fala menos neles, mas no passado tinha os avivalistas contratados, que eram levados para as igrejas para pregarem. Geralmente eram pessoas que tinham 10 mensagens assim, cheias de anedotas, piadas e algumas histórias de milagres. E eles iam de igreja em igreja, pregando as mesmas mensagens. Aí o povo ouvia aquilo, ficava alegre. Aí ficavam 3, 4 meses assim com uma alegriazinha carnavalesca, que não durava muito tempo e que ia logo sucumbindo, morrendo, desaparecendo. Aí contratavam outro avivalista e outro avivalista, porque nada era para valer. Como praticamente tudo que você vê acontecendo aí é artificial. Como alguém escreveu aqui, o Henry, é luz fabricada, é luz de pirotecnia, é luz de galpão, de foguetes de Réveillon, não passa disso. E aí fica todo mundo procurando sinais de avivamento. Sinais de avivamento. Quando na realidade o sinal do avivamento é ser humilde de espírito, é ser dos que choram com os que choram, é ter fome e sede de justiça para a sociedade, para o mundo, é ser misericordioso, é ser limpo de mente, de olhos, de interpretação, é ser um pacificador, é ser um ente que sustenta o testemunho, não importa quais sejam as adversidades, e que não perde a alegria e a exultação da esperança, o regozijo de pertencer a Cristo. Regozijai-vos, exultai. O regozijo de se saber na companhia dos profetas, de ser amigo e irmão de Isaías, de Jeremias, de Obadias, de Joel, de Jonas, de todos os sofonias da vida, de todos que mantiveram testemunho de Cristo, como os verdadeiros apóstolos originais de Jesus. Macários, como se diz no livro de Atos dos Apóstolos, acerca deles e do verdadeiro avivamento, do verdadeiro sal, da verdadeira luz, do verdadeiro sabor do Evangelho. Se disse acerca deles, esses que têm transtornado a terra chegaram até nós. Esses que têm transtornado, não porque fossem chatos, não ficavam batendo de porta em porta, não eram testemunhas de Jeová, nem mormons, nem esses caras que vão enchendo a paciência dos outros, não. Paulo, por exemplo, só se ouve dizer de uma pregação pública dele que tenha sido de algum modo provocada por ele no lugar reservado para tal, que é lá no Areópago de Atenas, como está em Atos 16 e 17. Porque o Areópago, onde eu já preguei para cristãos muitas vezes, espero pregar ainda muitas outras, ali era um lugar onde, desde 300 anos antes de Paulo, se faziam todas as grandes proclamações públicas de Atenas, e que ficou um lugar famoso por causa do grande orador Péricles, que fazia seus discursos memoráveis no Areópago, que é um lugar que está ali abaixo do Panteão, entre o Panteão e a Ágora de Atenas. Era um lugar para onde a cidade se reunia, era a eclésia. Era para onde as convocações eram feitas e as pessoas iam ali ouvir quem quer que fosse falar alguma coisa importante. Fora isso, você vê em Atos 14, Paulo e Barnabé em Derbe e Icônio, onde multidões se reuniram para ouvir. Não foi porque eles bateram palma, oh, chegamos, venham nos ouvir, não. É porque eles passaram e viram um homem coxo, paralítico. E Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. E disse a ele, em nome de Jesus, levanta, recobre a tua saúde e anda. Falou para o indivíduo, que de um salto se botou em pé.
todo o pessoal que estava em volta na praça, que conhecia aquele homem, vendo aquele milagre acontecer, correu em perplexidade, chamando a Paulo e Barnabé por nomes de deuses do panteão greco-romano. Esse aqui é Mercúrio, esse aqui é Apolo, divindades. E como Paulo era o principal portador da palavra, então esse aqui é Mercúrio, que é o rei do discurso. E Paulo disse: não, minha gente, nós só estamos aqui falando de Jesus, que vocês não conhecem, mas se vocês querem ouvir, nós pregamos. E quando acabaram de pregar, vieram os judaizantes, os judeus das sinagogas, e os que se fantasiavam de cristãos no meio deles, que vieram a ser apelidados posteriormente de judaizantes, que eram os cristãos que queriam fazer a cultura judaica entrar goela abaixo das pessoas, como acontece até o dia de hoje, perseguiam, falavam mal e incitavam as populações seculares a perseguirem a gente como Paulo. Lá acaba Paulo levando uma surra danada, apedrejado, maltratado, vai para a cadeia, é um horror. Foram sempre os crentes que perseguiram o Evangelho.